Olá, nós temos assistido hoje, ao lado de temas como produtividade do agro, rentabilidade do agro, sustentabilidade para o agro, nós temos assistido muito aumentar o debate que fala sobre a inclusão. E a gente acredita que esse é um tema extremamente propício para se discutir, para que a gente possa realmente trabalhar muito uma série de questões ligadas à inclusão. Mas de que inclusão que a gente pode estar falando? Talvez a gente possa estar falando da inclusão no agro, mas a inclusão no agro, e eu vou falar aqui do agro, e a gente gostaria já de estar deixando isso muito claro, esse agro que nós estamos referindo se refere a todas as relações existentes, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Eu não estou falando em agro do ponto de vista de ser apenas a simplificação do agronegócio, e não estou dizendo que esse agro que nós estamos dizendo aqui se trata da agricultura empresarial, eu estou falando de agro do ponto de vista do setor agropecuário. Então nós estamos envolvidos com agronegócio, agroecologia, nós estamos envolvidos com agroorganizações, o agro em todas as suas formas. Então nós queremos a inclusão, falar sobre a inclusão. Pode ser a inclusão no agro, mas será que também não pode ser inclusão pelo agro? Se eu tiver inclusão pelo agro, eu posso ter inclusão do ponto de vista social, econômico. Será que não é a inclusão para o agro? Então, se for inclusão para o agro, nós temos que ter atenção em 5 áreas aí que eu acho que não tem como você incluir alguém no agro hoje sem pensar nessas áreas que são exatamente o quê? A área técnica, a área gerencial, a área digital, a área financeira e a área mercadológica. Então, eu acho que esse tema aí da inclusão no agro é um tema bastante rico, muito bom da gente, e o momento é muito propício para se trabalhar. Há pouco tempo uma afirmação, e essa afirmação a gente tem que, pelo menos, no mínimo, refletir sobre ela. Eu acho que merece até mais do que uma reflexão. Então, uma frase que diz o seguinte: o agro é sim um mundo de oportunidade, porém ele é um espaço para poucos vencedores e muitos perdedores. Então a gente que já está aí com a longa estrada no agro, ouvir isso, a gente fica até um pouco entristecido, porque está mostrando que o agro ele está exatamente excluindo muita gente, selecionando muita gente, e ele não está incluindo, ele está, na verdade, fazendo mais perdedores do que vencedores. Então nós precisamos de, pelo menos, sem fazer juízo de valores, analisar isso. Eu vi um documento recentemente agora, esse documento é de 2023, mas é um documento muito interessante. Quem tem sensibilidade para o setor, quem gosta do setor agropecuário, os técnicos, os gestores, eu acho que deveria ler esse documento, porque ele é muito enriquecedor. Se trata de um documento que a Embrapa fez, ou coordenou, saiu sobre a chancela da Embrapa, mas ela parece que coordenou esse trabalho, alguns coordenadores, e juntaram 10 grandes pesquisadores, mas também formadores de opinião, consultores, enfim, 10 pessoas de mais alto gabarito, e mais os coordenadores, e criaram um documento que chamou o seguinte: Futuro da Agricultura Brasileira, 10 Visões. E isso foi feito aí nos 50 anos da Embrapa e 10 anos do AgroPensa, que na verdade é um sistema de inteligência estratégica da Embrapa, e fizeram esse documento, e já na abertura desse documento, na introdução desse documento, colocou algumas questões que me chamaram muita atenção. Então, disse o seguinte: a Embrapa, para que ela cumpra esse papel de continuar tendo essa função importante dentro do setor agropecuário, e que para a própria agricultura também, né, já que está falando do futuro da agricultura brasileira, ela tem aí alguns desafios, e ela coloca, primeiro deles é manter o arcabouço institucional, manter o que já está conquistado, que está aí, melhorar e exatamente ir atualizando, então manter esse arcabouço institucional. 3 grandes desafios que ela precisa de trabalhar neles. E o primeiro desafio, quer dizer, um dos desafios, não coloca em ordem prioritária, mas um dos grandes desafios é exatamente reduzir o custo dos alimentos para que caiba dentro do poder aquisitivo da população brasileira. Eu acho que é um grande desafio, uma coisa nobre, bacana, mas está aí um dos grandes desafios. Um outro desafio é o quê? Continuar abrir mercados, abrir espaços para exploração
para a exportação, do excedente dos nossos produtos. Então, reduzir custos, segundo, exportar. E o terceiro que mais me chamou a atenção, que eu vou ler conforme está textualmente colocado lá, que diz o seguinte: incluir uma multidão de agricultores excluídos da modernização. Então nós sabemos que nos últimos 50 anos houve um boom de crescimento do setor agropecuário, existiu vencedores, mas ela mesma coloca que nós precisamos de incluir uma multidão de produtores que foram excluídos do processo da modernização, ou seja, o número de perdedores é muito grande. Então aquilo que foi dito naquela frase faz todo sentido. Eu acho que isso que nós precisamos de conversar e nós vamos tratar desse tema. Venha conosco, roda a vinheta. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, há 4 décadas e meia aí trabalhando no setor agropecuário e nos últimos anos aí venho procurando emitir a minha opinião sobre o setor, principalmente utilizando o nosso livro, né, que acaba servindo aí como um fio condutor para essas nossas discussões, que é o Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o nosso WhatsApp e forma de fazer contato. Quem se interessar em adquirir, ele vai estar lá, nós teremos o maior prazer em atender. E também temos colocado a nossa opinião, principalmente utilizando as redes sociais, aí, o Instagram e aqui no YouTube. Pois bem, então nós te agradecemos muito de estar aqui, gostaríamos muito de te pedir o seu apoio, no sentido de se inscrever no nosso canal. Gostaríamos muito de te pedir para assistir esse vídeo até o final. Acho que vai ter coisas aí importantes. Você que mexe com o setor agropecuário, é técnico ou gestor de uma agroorganização, ou mesmo estudante, enfim. Nós gostaríamos que você assistisse até o final, se possível, desse a sua opinião, deixasse o seu like e vamos junto. E pedimos mais uma vez, se inscreva no nosso canal para receber essas informações. E a gente pretende sempre, estamos aqui buscando fazer uma sequência maior de vídeo. Às vezes algumas coisas de força maior nos impede isso, mas vamos tentar dessa vez, ao começar aqui a trabalhar com a inclusão, ter uma sequência maior desses vídeos. Então vamos conosco lá, nosso muito obrigado. Vamos lá. Pois bem, fazendo aí, buscando algumas informações desse fantástico documento aí, O Futuro da Agricultura Brasileira, e fazendo algumas contextualização também com coisas que nós temos falado, defendido, a gente precisa de aproximar 3 pautas interessantes, que é a questão da centralização, a questão das oportunidades e a questão da inclusão. Acho que isso aí é preciso da gente analisar, não isoladamente, mas fazer uma análise mais conjugadas, uma pauta com a outra. Tem o dado também que ele alimenta tudo isso. Nós nos tornamos uma verdadeira potência em termos de setor agropecuário e caminhamos a passos largos para ser o protagonista, o maior produtor mundial aí, e exportador talvez aí de produtos agropecuários. Se você pegar entre as 9 e 10 maiores cadeias produtivas, nós estamos aí nos primeiros lugares. O Brasil saiu de uma condição, por exemplo, de às vezes importador de alimento. Por volta de 1980, produzia-se 50 milhões de toneladas de grãos para atingir, agora em 2023, 310 milhões de toneladas de grãos. E aí nós estamos falando só de grãos. Mas você tem ainda pecuária, né? Tem leite, carne, suínos, aves, bovinos. Nós temos aí a parte de reflorestamento, açúcar e álcool. Então, realmente, nós passamos a ser uma verdadeira potência em termos de agropecuária e a tendência é aumentar mais. A centralização. Esse próprio documento traz para a gente um dado que diz o seguinte, que 1% das propriedades, menos até que 1%, concentra 50% do valor básico da produção. É a concentração extrema. E aí quando você vai para 8% a 9%, vai para 85% do valor básico da produção. Sobrando os outros 15% para dividir para 92% das propriedades rurais. Então nós precisamos que mais propriedades estejam nesse processo. E nos municípios? Aí nós temos o seguinte, os 100 maiores municípios do agro, 100 municípios em 5.570, representam 1,8%. Eles estão com 1/3 do valor base da produção. Se você pegar mais 1/3 aí, provavelmente está entre 200 a 300 municípios, então você vai sobrar para o terço final por volta de mais de... Então, se você analisar do ponto de vista de propriedades,
Se você analisar do ponto de vista de municípios, a concentração é muito grande. E as oportunidades é isso que nós estamos ouvindo, inclusive por parte de organismos internacionais, que o mundo vai precisar para atender aí provavelmente uma população entre 9 a 10 bilhões de habitantes aí por volta de 2050, de no mínimo mais 40% de alimentos, fibras e energia renovável. Somos talvez um dos poucos países capazes de estar assumindo a produção disso, né? Há muitas informações dizendo que os países não conseguem, não tem mais como abrir fronteira agrícola. Talvez aí sim, pode até ser alguma coisa por produtividade, etc., mas, com exceção do Brasil, poucos países têm condição de estar cumprindo isso. Então é uma oportunidade fantástica que nós temos. Então, se você olhar do ponto de vista do atual, nós precisamos de que mais municípios e mais propriedades participem desse bolo. Se nós pensar em termos de perspectiva, nós precisamos de que mais municípios e mais propriedades participem desse bolo. Então, nós precisamos de ter inclusão. E essa inclusão é o quê? Essa inclusão ela precisa de se dar do ponto de vista do setor agropecuário, sim. A inclusão que nós queremos aqui é a inclusão no processo produtivo. Mas para haver essa inclusão no processo produtivo, há a necessidade de haver inclusão técnica. Essa inclusão técnica, ela passou da hora, porque os grandes produtores conseguiram, vamos dizer, apropriar, abocanhar, pegar boa parte dessa tecnologia da inovação tecnológica. E os médios e pequenos ficaram muito aquém dessa verdadeira revolução tecnológica que houve. Nós precisamos de fazer uma inclusão gerencial, talvez seja das mais importantes. Por quê? Porque a inclusão gerencial leva às outras inclusões. A inclusão gerencial é básico no direcionamento, nas tomadas de decisões, no planejamento, uma série de questões, interferem no mercado, na área financeira, tudo tem a ver com a gestão. Nós precisamos de fazer a inclusão digital. Se o fosso tecnológico é grande, quando você pensa no fosso que isso pode gerar em termos de quem tem acesso à tecnologia digital e quem não tem acesso, o fosso é estarrecedor. Então é preciso que mais pessoas participem disso. Nós precisamos de ter inclusão financeira. Às vezes se fala muito em planos de meta, dinheiro todo ano, que é batendo recorde também, mas quando chega lá na ponta, muitas das vezes o perfil do tomador, ele não satisfaz o agente financeiro da forma como ele gostaria que satisfizesse em termos de garantia, então acaba sendo alocado para quem já tem. Então nós ainda temos muita dificuldade em relação à inclusão financeira. A inclusão mercadológica, se nós não temos escala, se a gente não tiver, com exceção dos lugares onde se trabalha o pequeno via as cooperativas, via as associações, felizmente em vários lugares já tem, mas tem muitos ainda que não tem, nós temos falado inclusive sobre isso, então nós precisamos de ter uma inclusão mercadológica maior. Então o somatório dessas inclusões é que vai dar a inclusão no agro. Então aí, nós quando temos uma Embrapa que tem um documento que diz que dos 3 grandes problemas dela é, primeiro, reduzir o preço dos alimentos para o brasileiro. Segundo, ajudar a conquistar mais mercado, abrir mercados para exportar. Terceiro, incluir uma multidão, como foi a palavra colocada, uma multidão de agricultores pequenos e médios que ficaram fora do processo tecnológico, colocar dentro do processo produtivo, nós realmente temos que achar isso muito importante, muito interessante e tentar somar. A grande organização que responsável cabe muito bem e pode trabalhar muito bem todas essas 5 áreas que nós falamos em inclusão é a extensão rural, para fazer exatamente essa passagem de informação para poder fazer isso. Eu trabalhei na extensão muitos anos, inclusive quando a gente trabalhava, o objetivo era a difusão de tecnologia agropecuária e gerencial. E isso, eu acho que hoje não é o ponto principal, não é o foco principal. Então daí, além de nós termos visto que quem se apropriou mais da tecnologia foram os grandes produtores que não são clientes da extensão rural, nós vimos que o médio e pequeno produtor se apropriou pouco das tecnologias, nós temos ainda uma condição que eu acho que é uma crítica aqui, no bom sentido para se fazer. Eu sou favorável se trabalhar com a agroecologia, óbvio que sou. Agricultura natural, orgânica, regenerativa, tudo isso eu sou favorável. Mas quando você está trabalhando uma agricultura aí, empresarial, com nível tecnológico, utilizando variedades melhoradas, inclusive transgênico, você utilizando uma série de práticas culturais mais avançadas, e você vem trabalhar com quem está trabalhando com variedades que não foram passadas pelo processo de melhoramento, por exemplo, tem vários
poderia dar vários exemplos aqui. É óbvio que quem está lá com a tecnologia sai na frente. Então eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito claro mesmo. Isso na minha cabeça, como técnico, eu sempre pensei assim, e eu acho que precisa de ter um alerta em relação a isso. Não é o técnico que é orgânico, não é o técnico que é da agroecologia. O técnico é técnico, ele tem que atender à necessidade do produtor. Quem escolhe o sistema de produção dele é o proprietário, é o produtor, é o trabalhador. Quando você tem o que o técnico fala, poxa vida, eu atendo somente o cara que é orgânico, então você está deixando de atender aquele que gostaria de trabalhar na área convencional e às vezes ele tem dificuldade, e aí tem erros mesmo. E todos nós pagamos por isso. Então nós precisamos de ter o extensionista trabalhando para o produtor no sistema que ele queira trabalhar. Ah, eu quero trabalhar só com a linha orgânica. Então você vai para a iniciativa privada, abre o seu negócio, faz sua consultoria. Agora, se você está num órgão público e a própria instituição, eu fico vendo aí uma série de eventos, tudo bem, não sou contrário a ter os eventos não, mas o que se fala hoje de agroecologia é uma grandeza. Então, olha bem, não estou falando mal, não sou contrário, mas é preciso saber quem é que quer e adaptar o sistema, mas o outro tem que fazer. Então, eu não posso alijar do processo produtivo, do processo de mercado, do processo de financiamento, etc., etc., aquele produtor que ele não quer trabalhar na área orgânica, ele quer trabalhar na área convencional e que tem todo o respaldo. Os produtos que estão aí para ser lançados têm legislação própria, se estiver dentro da lei não é, tem a forma de aplicar, se estiver correto, você pode ter algum dano? Pode ter algum dano, mas eles são minimizados. O fato é que nós precisamos de ter um pensamento com relação a isso. Outra questão é o seguinte, nós estamos dizendo que a extensão deveria fazer isso. Então, o primeiro ponto não é só o grande que tem que ter acesso à tecnologia, o médio e o pequeno também. E aí a extensão tem que acompanhar isso. Segundo, o sistema, quem tem que decidir, quem tem que definir é o próprio produtor e não o técnico. E terceiro, aí vem uma coisa bem complicada. Por quê? A própria Associação dos Extensionistas do país, ela disse que nós temos 12.700 extensionistas para atender 2.200.000 propriedades. Como nós temos 4.400.000 propriedades, isso eu estou falando da agricultura familiar. Se eu tenho 4.400 propriedades da agricultura familiar e eu só atendo 2.200, eu estou atendendo 50%. E se eu estou atendendo com 12.700, 2.200.000, eu estou atendendo 173 propriedades de média por ano. Um técnico para atender 173 propriedades por ano, pouco mais de 200 e poucos dias úteis para se trabalhar, ele vai fazer uma visita. É óbvio que tem um atendimento coletivo, tem um atendimento grupal, mas muitas das coisas que nós estamos falando aqui, você para poder fazer a inclusão, nós estamos falando isso direto, nós precisamos de fazer a inclusão em todas essas linhas, e essa inclusão, quando você faz aí a inclusão técnica, gerencial, inclusão digital, inclusão financeira e inclusão mercadológica, nós não temos como fazer isso apenas usando metodologia grupal. Nós precisamos de fazer isso aí no tete-a-tete, no dia a dia, fazer projetos. Então, nós precisamos de um número muito maior. Então, dado essa limitação, dado essa informação de que a própria Embrapa coloca para ela como um grande problema, um dos 3 grandes problemas, eu acho que aí entra uma questão que ela é extremamente importante, que já teve o seu momento de auge, caiu um pouco, mas alguns trabalhos têm por aí estabelecido ainda, que se chama municipalização de fato. A municipalização e não a prefeiturização, porque não adianta você ter na administração alguém fazendo alguma coisa e na administração seguinte alguém vem e acaba com aquilo. Então é preciso ter um plano de governo para aquele município. O fato é o seguinte, aquele município tem que ter um plano independente do governo que está ali. E nós imaginamos que a gente possa estar trabalhando o quê? Fazendo a inclusão, primeiro, das comunidades, segundo, das organizações, terceiro, das pessoas. Na verdade, eu estou falando primeiro, segundo e terceiro, mas isso aí é óbvio que de uma forma simultânea. Como eu estou fazendo um trabalho com as pessoas, e como organização é um conjunto de pessoas que se relacionam por um propósito comum, e como a comunidade é um arranjo onde você junta pessoas e organizações em função de buscar o maior pertencimento e principalmente buscar objetivos comuns, você no fundo está trabalhando com pessoas. Então nós precisamos de trabalhar pessoas para fazer essa inclusão. Nós precisamos de trabalhar pessoas
formando as pessoas. E aí vem uma coisa importante. A formação é diferente da informação. A informação é muito importante, é vital. Inclusive, nós temos vários treinamentos, várias palestras, levando informação. Óbvio, e precisa levar mesmo. Mas a formação ela é muito mais robusta. Além da informação, nós precisamos estar trabalhando a formação. E a formação precisa de uma coisa mais duradoura. Não pode ser um evento periódico que acaba ali, fala em municipalização, fazer alguma coisa mais perene para o município, para que ele possa ter um acesso maior ao setor, às oportunidades do agro. E aí nós temos que fazer formação de pessoas, nós temos que fazer o aperfeiçoamento das organizações e nós temos que fazer o desenvolvimento das comunidades. Então, resumindo tudo isso, que bom que a pesquisa vem. Se vier a educação, o setor, tiver escolas, etc., vários parceiros que venham, os parceiros dos ESS, por exemplo, Sebrae, Senar, tomara que venham o ensino, que venha a extensão, com todas as suas limitações de número de pessoal, conforme nós estamos vendo aí, mas que venham para compor todo um aparato aí de apoio, de parceria ao movimento, que tem que ser o quê? Ele tem que ser protagonizado pelo município, pelas organizações principalmente, por uma secretaria ou uma cooperativa, de preferência por um conjunto, por elas trabalhando de uma forma conjunta. Então, trabalhar isso aí para quê? Para que a gente possa estar fazendo uma inclusão técnica, gerencial, digital, inclusão financeira e inclusão mercadológica. Trabalhando, então, as comunidades, buscando desenvolver as comunidades. Trabalhando as organizações, buscando aperfeiçoar as organizações. Trabalhando as pessoas no sentido de formar as pessoas. Formar as pessoas como? Buscando com que elas tenham competência, buscando com que elas sejam visionárias, buscando com que elas sejam proativas, buscando com que elas sejam produtivas e buscando com que elas sejam confiáveis. Trabalhar as organizações de forma que elas possam gerar e liderar isso, de forma que ela possa principalmente servir de exemplo na parte de gestão, na arrumação da sua casa. Que ela possa ajudar a harmonizar o meio, buscar convergências, terceira alternativa, e não ser a que põe lenha na fogueira. E nós precisamos de ter organizações que elas estejam com as portas abertas para as pessoas em suas várias áreas, principalmente nas suas várias categorias. E que as categorias ajudem a defender as organizações. E que tudo isso ajude a formar comunidades vitalizadas ou revitalizadas. E aí nós temos vários vitalizadores ou revitalizadores. O associativismo, o cooperativismo, o sindicalismo, o empreendedorismo, a verticalização, a capacitação, a diversificação, a especialização. Então nós temos vários vitalizadores. Às vezes um só pode fazer toda uma diferença. Mas se nós trabalharmos 2, 3, 4, 5, nós podemos realmente criar uma transformação importante. Nós precisamos de ter comunidades que sejam prósperas e sustentáveis. E nós precisamos de ter comunidades que elas estejam abertas para as organizações, sejam defendidas pelas organizações, abertas para as pessoas e sejam defendidas pelas pessoas. Então, casar isso, pessoas, organizações e comunidades. E aí, nesse trabalho de formação, eu acho que a sequência de toda a nossa conversa que vamos ter está aí nessa área e gostaríamos de contar com o seu apoio. Venham para cá, nos ajude, divulgue esse vídeo se você achar que o que nós estamos falando faz sentido. O que nós precisamos é de fazer a inclusão e aproveitar as oportunidades do agro e fazer com que a gente não deixe passar. O grande Roberto Rodrigues ele diz textualmente uma coisa importante. Nós só conseguimos chegar no primeiro mundo através do setor agropecuário. E para isso nós precisamos de preparar os nossos municípios. Nós estamos falando de um universo muito grande de municípios. Nós estamos falando de trazer para cá, para cada município, uma estrutura que se aproxime mesmo, quando você fala das comunidades, que se aproxime de uma base organizacional forte, para que elas possam tomar suas decisões dentro da sua realidade e contar com os legítimos apoios, mas cada uma tendo o seu plano de gestão, cada uma fazendo a sua parte. Então nós gostaríamos muito de ter uma sequência em relação a isso, gostaríamos de te pedir, se inscrever no nosso canal, divulgar, deixar sua opinião aí. Nosso muito obrigado.